O Pontos Cardeais de hoje encontra-se numa vila que está no coração da primeira região vinícola demarcada do mundo. É detentora do título de maior produtor de vinho do Porto e DOC Douro e está recheada de reconhecimentos mundiais. A paisagem, com encostas desenhadas em socalcos, é tão esplêndida que os maiores adjetivos não chegam para a caracterizar. Pelo concelho tem palácios brazonados, o Rio Douro que serpenteia as vinhas, gentes com garra e tradição e miradouros que nos arrancam a maior admiração. Mas já é um apanágio do nosso programa em que nós mostramos as imagens, você descobre onde nos encontramos. Ora veja! O Alto Douro Vinheteiro é Património Mundial da Unesco desde 2001, um reconhecimento tão grandioso como a beleza desta terra. Quem nos recebe é São João da Pesqueira, o coração do Douro. É a vila mais antiga de Portugal, recebeu o reconhecimento de Marquês de Pombal e os vinhos levam o seu nome além fronteiras. Na lista de características acrescentamos as tradições seculares e os sabores típicos da região. Estamos certos que o programa de hoje será inesquecível, mas para isso embarque connosco nesta aventura e comprove. São João da Pesqueira é portadora de uma paisagem tão bela que nos desperta as melhores sensações. No olhar ficam gravadas as cores, chegam-nos os cheiros doces das uvas e somos presenteados com as brisas frescas do rio. Transporta o nome deste concelho e é vislumbrado por turistas de todo o mundo. No programa de hoje, prepare-se porque as vistas e as paisagens do concelho são muito distintas. Ponto de vista totalmente diferente, não é? Que vale a pena, uma percepção do território diferente de que estarmos nele próprio, nas vinhas. Esta paisagem, portanto, o Douro e São João da Pesqueira, a vista do rio, de facto, tem outro encanto. O Rio Douro faz correr a história e traz de volta o futuro. O transporte de vinho do Porto era feito através dos barcos babelos. Para além disso, aqui também existiam pesqueiros e daí vem o nome São João da Pesqueira, um concelho heterogéneo. Portanto, há mais diferenças nas freguesias mais a sul do concelho. Os passeios de barco trazem muita gente e ajudam na economia local. Através do Rio Douro, o fluxo de turistas tem sido cada vez maior. Nós este ano conseguimos pela primeira vez que de facto exista um percurso, um pacote individual de facto que traz, através da Barca Douro, turistas ao nosso concelho, portanto, diretamente da Régua, portanto, aqui em São João da Pesqueira. Depois visitam o concelho, visitam o museu, visitam alguns restaurantes também, almoçam em São João da Pesqueira e, portanto, de forma a que a passagem pelo concelho não se faça apenas pelo rio. Ao longo do ano, São João da Pesqueira transforma-se entre os verdes e os castanhos, mas os socalcos e os vinhedos dão a esta imagem uma beleza sem igual. Até agora já viu paisagens muito bonitas, mas estas são de cortar a respiração. O circuito turístico de miradouros do Património Mundial tem pontos de interesse que pode visitar e viver experiências e momentos inesquecíveis. Alinhamentos simétricos, agrupados ou com curvas desenhadas, esta paisagem teve a mão do homem. Há quem diga que aqui ainda se ouve o som dos antepassados e se vive a dureza e resistência destas gentes. O Pontos Cardeais foi visitar alguns dos miradouros e a cada passo há mais admiração, contemplação e a certeza que São João da Pesqueira é única. Neste mirador belíssimo, de facto, nas palavras de Miguel Torga, o excesso da natureza, poderemos verificar aqui esta contraposição, portanto, geologicamente até, portanto, o granito aqui no Caixão da Valeira, São Salvador do Mundo, depois o xisto já com as vinhas, esta paisagem belíssima que é o Douro, a navegabilidade do Douro também com os barcos, a própria linha de comboio, portanto, ao fim e ao cabo também que reflete um bocadinho aquilo que é o concelho, com toda uma componente quer arqueológica, quer de fauna, de flora, únicas também no Douro, mas para além deste, de facto, uma outra série de miradores. Portanto, podemos percorrer esta rota toda de miradores e obter paisagens, fotografias lindíssimas. Marquês de Pombal demarcou esta região vinícola há mais de 250 anos.
Desde então, saem deste território vinhos de exímia qualidade. O vinho do Porto é um incontornável produto português e um hábito pelo mundo fora. As extensas filas de vinhas, o xisto que caracteriza os solos, o clima e o rio são alguns componentes para a qualidade destes néctares. Nós dizemos que é o coração do ouro vinheteiro e é de facto. Portanto, somos o concelho que mais produz vinho do Porto na região, com uma maior área classificada como património mundial e, para além disso, também sendo a mais antiga vila de Portugal. E, portanto, perguntou-me como é que se descrevia São João da Pesqueira. Bem, se eu pudesse descrevê-lo numa palavra, seria qualidade, produtos de excelência também. É uma vila, no meu entender, onde se vive bem, onde se respira também qualidade de vida. E, de facto, julgo que seria a melhor forma de descrever São João da Pesqueira. A vila tem também um centro histórico repleto de pormenores para visitar. Viajar por São João da Pesqueira é embarcar em longas viagens na história. O centro da vila tem muitos pontos de interesse para visitar. Vamos agora conhecer edifícios icónicos ou ruas que fazem desta terra ser tão especial. Pelas ruas encontra-se arte envolvida e dividida em estilos, espaços com muitos séculos e a autenticidade de uma vila do Douro. Esta Praça da República é o cartão de visita, ao fim e ao cabo, quem aqui vem ao concelho de São João da Pesqueira, uma praça lindíssima, carregada de história também. Descrita até, inclusivamente, por algumas pessoas como uma das praças mais bonitas do Douro e até de Portugal. Atrás da Rua dos Gatos, antiga judiaria, museus, uma série de museus que temos espalhados pelo concelho. O centro convida à descoberta, a relembrarmos Marquês de Pombal, mas acima de tudo, convida ao conhecimento. Os museus são autênticas montras de conhecimento. Através das suas peças, visam explicar as formas de vida e retratar a história da vila. Vamos entrar e alimentar a nossa sabedoria. O Museu do Vinho procura dar a conhecer toda a temática vinícola, desde a origem ao produto final. Tem exatamente uma visão global e total do que é o Douro, do que é o autor vinheteiro. De facto, para além de toda a estética, toda a arquitetura do museu, que é belíssima, que é fantástica, e o museu está dividido em 5 pisos, o último piso de lá no bar, o terceiro e o quarto por tipo de atividades, mas podem encontrar no primeiro piso tudo o que é a terra, o que é a água, o rio, no segundo piso as videiras, as uvas, e num terceiro piso, de facto, o vinho. Portanto, a própria divisão está fantástica, a explicação também, e, portanto, encontra, de facto, aqui a interpretação do que é o Douro. Não é um museu tradicional, de facto, estático, antiquado, não é uma coisa moderna, muito interativo, vale mesmo a pena visitar. Vaguear por estas ruas é encontrar edifícios majestosos como a Casa do Cabo. É um palacete de brasão joanino e, atualmente, funciona como tribunal. O comércio ajuda no dinamismo da vila e faz-nos pensar na próxima paragem. Este é sempre um momento muito aguardado no Pontos Cardeais, porque a gastronomia portuguesa reserva sabores inesquecíveis e especiais. Hoje encontramos o sítio certo, com uma mesa cheia de aromas, cores e tradição. Já percebeu que a mesa tem tudo para ficar com água na boca. Portanto, vamos começar pelas entradas. Podem encontrar a tão famosa alheira transmontana, portanto, um produto que tem bastante do que é o Douro, portanto, a maneira como é feita, a maneira como é servida, é apenas grelhada na brasa. Temos também a chouriça, que complementa a parte do fumeiro. E outra opção que temos também é o melão com presunto. É um prato, é uma característica das entradas que nós costumamos servir. Temos uma luta muito grande para ter um melão muito bom durante o ano todo, portanto, tentamos sempre surpreender os nossos clientes tendo um bom melão durante mesmo o inverno, não é a altura forte do melão. E um queijo de cabra, isto representa a entrada especial à cantíflas. Para iniciar os pratos principais, temos sabores e, como manda a tradição, há segredo na receita. Os escalopes é um prato muito particular, é um prato muito nosso, porque é um prato que tem uma receita com cerca de 40 anos, portanto, e que nós ao longo do tempo fomos tentando aprimorar e extremamente complexo de se preparar. Vocês podem ver a questão do camarão com a carne, portanto é o mais fácil, digamos assim, mas depois temos um molho que é o elo de ligação de tudo isto, portanto, e esse molho é o mais difícil de fazer. Portanto, eu arrisco-me a dizer que nós, cada vez que o fazemos, ele nem sempre fica igual. Agora
na carne. Posta especial à cantífilas. E especial porquê? Porque de facto é uma carne especial. É uma carne que nos dá muita luta tê-la e lutamos muito para a conseguir ter, para não defraudar os nossos clientes. E o resultado disso é o prato que vocês veem aqui, que é uma carne muito suculenta, muito tenra e que a junção do molho, do azeite e alho e a batata também, portanto, confere aqui uma especialidade. E para finalizar este momento gastronómico da melhor forma, apresentamos-lhe as sobremesas. Temos como base a tarte de amêndoa, é uma das nossas primeiras sugestões quando as pessoas nos pedem uma indicação de sobremesa. Temos também o famoso arroz doce, que é mais uma vez uma das sobremesas que tem muita tradição aqui na nossa zona. E temos o pudim caseiro, que é uma sobremesa mais abrangente, mas é uma sobremesa que é imprescindível ter, porque principalmente numa faixa etária mais avançada, é quase a sobremesa de eleição. A viagem continua e há muitas paisagens e locais bonitos para lhe mostrar. Neste concelho, o património espalhou-se ao longo das freguesias. Há palácios, casas senhoriais e um património religioso de enorme valor. Nós vamos pôr pés ao caminho e conhecê-lo. Num longo passeio por entre vistas distintas, onde as escarpas montanhosas imperam, a vegetação selvagem adorna como se de um jardim se tratasse, encontramos as pinturas rupestres da Fraga Daia. Podem encontrar Fraga Daia, Dolmen, também Paredes da Beira, um sítio não muito fácil de chegar, mas que vale a pena também pelo esforço que se faz chegar ao local, de facto visitá-lo, conhecer um bocadinho mais da história, anterior até a tudo aquilo que estamos a falar atualmente, que respeita ao vinho e à vinha. Uma expressão artística do megalitismo em ótimo estado de conservação, com pinturas maioritariamente sobre a caça. O Dolmen de Areita situa-se à face da Estrada Nacional. Fazia parte de uma necrópole de 5 monumentos megalíticos do período Neolítico. Uma prova física que comprova que a ocupação deste território é muito antiga. As freguesias do concelho guardam maravilhas que serão desvendadas por nós. A Capela dos Santos Mártires e a Torre do Relógio situam-se na freguesia de Paredes da Beira. Dão espaço para a miragem do horizonte e contemplar as belezas ímpares que se somam na viagem. Um concelho com pelourinhos históricos que chegam aos dias de hoje com história e, acima de tudo, relembram o poder administrativo na época. Antes de chegar à Capela da Senhora da Alegria, somos surpreendidos por um escadório que nos conduz até lá. São 365 degraus que valem a pena, porque também daqui as vistas são fantásticas. Trevões foi em tempos sede de concelho e lugar de várias famílias brazonadas. Tem solares e casas ricas que marcam estes tempos. O Museu de Trevões guarda memórias e relíquias da vida do concelho. São salas que possuem objetos do cotidiano das pessoas mais humildes e abastadas. Recriações do interior das casas com quartos, salas e objetos que dão a conhecer a cultura, modos de vida, tradições e a história destas gentes. A Igreja de Santa Marinha é um templo religioso de origem medieval. O interior é muito rico e diversificado. O piso tem tampas sepulcrais e o teto é revestido por caixotões. Mas são os frescos do século XVI que dão a esta igreja um toque ainda mais especial. Não estão à vista e só foram descobertos mais tarde, mas agora estão em ótimo estado e acrescentam enorme valor. O Museu de Arte Sacra de Trevões guarda muito espólio da igreja que acabamos de visitar. No piso térreo deste edifício quinhentista abre-se um mundo de peças de anos completamente diferentes. O relógio de torre é uma das peças que desperta mais atenção. Nas outras salas há material de pintura, escultura, paramentaria e ourivesaria, que se junta às peças arqueológicas. As casas do prior são uma unidade turística com 2 habitações. Os quartos e as áreas comuns estão equipados para lhe reservar uma estadia com conforto, privacidade e tranquilidade.
Enquanto continuamos à descoberta pelas freguesias, a nossa atenção é assaltada por casas majestosas como o Solar Corte Real. Cada uma com o seu feitio, com a sua forma de mostrar, com a sua particularidade, não é? Podemos, como dizíamos inicialmente, visitar miradores, cada um com a sua paisagem também diferente, até pelo próprio solo, os próprios produtos. Depois podemos, ainda noutras freguesias, visitar alguns pelourinhos também muito interessantes, com muita história também. E, portanto, um concelho de facto muito heterogéneo e com muita cultura, muita história para mostrar. As paisagens continuam a merecer momentos de destaque. Prepare-se, porque quem vive esta experiência no Mirador da Quinta das Carvalhas jamais esquecerá. Em baixo, com os rabelos a navegar, as vinhas em encostas altas e os degraus preenchidos de videiras são um conjunto de fatores que compõem este quadro. Damos um salto na história e encontramos outro pelourinho. As casas em xisto mostram a autenticidade do concelho porque é a pedra da região. O Museu do Azeite é um antigo lagar. Foi musealizado como forma de preservar técnicas e memórias de um produto muito tradicional do Douro. Desde a chegada das azeitonas ao produto final, aqui pode aprender ou relembrar como se fazia o azeite. Leve tempo e espreita as ruas envolventes. O Solar dos Melos é mais uma casa senhorial. Voltamos a pôr pés ao caminho e paramos noutro local deslumbrante. Em Sarzedinho há mais uma tela pintada pelo trabalho do homem. Mas não ficamos por aqui. O Miradouro Frei Estevão representa uma das imagens mais icónicas do Douro. Expressa o Douro na sua plenitude. As palavras serão sempre poucas para transmitir tudo o que aqui se vê. A época das vindimas é o culminar do trabalho de um ano. É o fruto do esforço daqueles que dedicaram tempo e sabedoria às vinhas. As instalações de vinificação e os lagares enchem-se de ação e são recuperadas tradições milenares como a pisa das uvas. Os cestos vagueiam de sol a sol para mais tarde resultarem em néctares dignos dos deuses. Os trabalhadores chegam de vários concelhos nesta época do ano. O clique das tesouras ou o cheiro a uvas estende-se pelas vinhas. O dia a dia, desde as 7 da manhã até às 4 da tarde, sob um calor tórrido, que ainda estamos o verão prolongado, e depois recolhemos as uvas para os lagares e dar continuidade ao processo. E até chegar à garrafa é muito trabalho, é muito suor. Este tipo de terreno exige muito trabalho manual. Não é fácil mecanizar o processo de vindima aqui no Douro. Na viticultura de montanha é muito difícil, por isso aqui é uma viticultura cara. O processo de qualidade de colheita manual ainda continua e dá mais sentido ao produto. Este pessoal que anda aqui anda desde acaba a vindima e começa as suas podas, ou seja, eles já passaram dezenas de vezes as mãos nas uvas, a tratar delas, a levantar a vinha, todos os processos do ano. No imaginário de qualquer visitante, uma vindima tem que ter uma lagarada. E nós fomos até lá para assistir à pisa das uvas. A lagarada é o culminar do ano vitícola, quando nós conseguimos pôr as uvas dentro da adega, para nós é um descanso, porque estamos sempre sujeitos às condições do tempo. E é a altura em que nós, tendo as uvas cá dentro, conseguimos trabalhá-las, extrair o que queremos extrair, para dar aqui um bocadinho origem aos nossos vinhos do Porto, e é onde conseguimos, depois, nesta pequena janela de oportunidade, fazer os melhores vinhos. Os lagares foram construídos na mesma altura em que a casa foi construída, portanto estamos a falar de uns lagares que são de 1852, damos muito valor às tradições e achamos que esta ainda é a melhor forma realmente de trabalhar os vinhos de Porto Vintage. Há muito trabalho do homem ainda, muito pouco é mecanizável, muito pouco é feito com máquinas. Portanto, a pisa que nós temos aqui é 100% feita com a ajuda destes profissionais. Nós temos esta equipa que trabalha aqui durante a vindima toda e eles são os donos dos lagares, como nós costumamos dizer. Pronto, não entra mais ninguém para ali que não sejam eles, porque isto é um trabalho sério que nós damos muito valor. Os excelentes vinhos de mesa e os vinhos do Porto estão intrinsecamente ligados a quintas. Para uma aventura de provas e saber mais sobre este tema, a Quinta de São José é uma boa sugestão. Nos espaços exteriores reina a calma e o bem-estar.
Os cômodos respeitam a traça tradicional e a sala de provas vai mais além, com uma arquitetura moderna. A Vindouro é um certame de 3 dias, onde se reúnem produtos e a essência e o conhecimento sobre o vinho é explorada. Já o fazemos desde há 16 anos, celebrar de facto o vinho, que ao fim e ao cabo acaba por ser uma homenagem justa às pessoas que trabalham a terra, que trabalham as uvas e que trabalham depois o vinho também. Portanto, na Vindouro queremos, como percebeu também, queremos valorizar, queremos potenciar, queremos divulgar os vinhos que aqui se produzem. Para além disso, para além de ser uma festa do vinho, juntamos-lhe aqui uma componente mais histórica, portanto, que é a questão da festa pombalina. A iniciativa anual atrai a atenção das máximas entidades portuguesas, como o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. São João da Pesqueira e a Vindouro reinventaram-se para fazer cada vez melhor. Não está virada apenas para o passado e para aquilo que foi, mas está virada para o futuro. E, portanto, isso sentiu-se na Vindouro, sentiu-se juventude cada vez mais aqui em São João da Pesqueira e no Douro, não só aqui. Há muitos jovens a trabalhar, há muitos enólogos, há muitos filhos de agricultores que saíram e que regressaram ao concelho. A recriação histórica atrai muitos participantes locais e a figura incontornável é Marquês de Pombal, que nos faz viajar até à criação desta região demarcada. Por estes dias, os produtores de vinhos dão a conhecer o melhor que produzem. Chega gente de todo o mundo, porque para além das provas, há trocas de impressões e explicações, o que ajuda, a cada vez mais, a excelência deste produto ser uma constante. A gastronomia dá sempre uma ajuda extra, porque aprimora a passagem pela Vindouro. As conferências são a prova disso mesmo. Juntam-se diferentes áreas profissionais e torna muito mais abrangente o conhecimento. As associações do concelho têm um lugar reservado no certame como forma de apoio e divulgação. A Câmara tem alguns incentivos que presta, quer à criação de novas empresas, através de um programa que financia, de facto, empresas que sejam inovadoras e, para além disso, que se criarem postos de trabalho. Aliás, isso foi o motivo porque na Câmara Municipal alteramos a estrutura, criando uma nova divisão de desenvolvimento económico e social. Os municípios, degradamente do interior, têm essa obrigação de arranjar as ferramentas, de arranjar os apoios que, de facto, estão ao nosso alcance. Com terras tão ricas, há mais produtos para provar, como o mel e o azeite. Os concertos ajudam a dinamizar as noites e o cartaz trouxe diferentes ritmos para o palco. O jantar pombalino, na Quinta de Sidró, revestiu-se de um ambiente requintado, com sons da época. As velas trazem para as mesas o ambiente intimista e o vinho do Douro, os brindes a São João da Pesqueira. A Vindouro é vinho, conhecimento, histórias e boas emoções que eternizam as memórias. Costumo dizer que, de facto, conhecer o Douro passa por conhecer o Concelho de São João da Pesqueira, como Concelho Central no Douro, conhecer o Douro Vinheteiro, miradores fantásticos. De facto, uma estrada com muitas curvas, mas que vale a pena para quem vem em passeio visitar e chegar a São João da Pesqueira. Aquilo que se sente, aquilo que eu sinto, e julgo que também as pessoas sentem que visitam o Concelho, uma sensação de realidade, de facto, de sentir aquilo que é o Douro, aquilo que são as pessoas. De facto, o Douro existe, na forma como o conhecemos, graças ao esforço pessoal de cada uma das pessoas que construíram estas paisagens, construíram esta economia que hoje somos. E, de facto, aquilo que se sente, aquilo que se respira, é, de facto, é a realidade, é esforço e é qualidade de vida. Agora está quase na hora do Pontes Cardeais se despedir desta terra magnífica. O programa de hoje está recheado de paisagens exuberantes, cores intensas, encostas desenhadas pelo homem e lavradas pelo Rio Douro. Provamos o vinho e a boa gastronomia. Vagueamos na história, conhecemos a arte sacra e tivemos contacto com agentes do Douro que tão bem sabem receber. Estamos de partida, mas vamos embora cheios de boas memórias e muita vontade de cá voltar. Agora é consigo. Deixe-se perder pelos encantos de São João da Pesqueira, que estará aqui para recebê-lo.